bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre o Rei Leão e, na verdade, uma polêmica em volta do Rei Leão, que era uma coisa que eu achei que todo mundo já tinha ouvido falar, mas aparentemente o pessoal no Twitter ficou chocado quando viralizou de novo esses dias, então mesmo já tendo rolado a estreia do live action, eu decidi falar sobre isso. Afinal, o Rei Leão é plágio de um anime ou não? Esse vídeo que tem circulado no Twitter é comparando vários frames e vários trechinhos animados mesmo de O Rei Leão, que é de 1994, com o anime de Kimba, o Leão Branco, que é um anime que saiu em 1965, ou seja, 3 décadas antes. E existem mesmo várias similaridades que quando você olha, você fica, eita, será que existe uma inspiração? Não existe nenhum crédito no Rei Leão que diga que ele é inspirado nessa produção. Pelo contrário, esse mesmo vídeo que tem circulado no Twitter tem um trechinho no final que é muito bom, que é o próprio Michael Eisner, que era o topo ali da Disney, falando: oh, nossa, então o Rei Leão é o nosso primeiro filme totalmente original, não é baseado em nenhum conto de fadas, em nenhuma obra literária. E esse vídeo aqui é basicamente para eu discutir se realmente tem alguma inspiração em Kimba, o Leão Branco, mas também vou falar que mesmo se não fosse inspirado em Kimba, o Leão Branco, o Rei Leão tem várias temáticas que são tiradas de outras histórias. E isso não é necessariamente uma coisa ruim, não quer dizer que o filme seja uma cópia, um plágio, mas sim que às vezes as histórias que mais funcionam na ficção são aquelas histórias que são contadas de novo e de novo e de novo, porque elas são meio intrínsecas ao ser humano, sabe? As histórias que a gente conta por aí. Mas vamos falar primeiro de Kimba, o Leão Branco. O que é isso, caso você nunca tenha ouvido falar? Kimba, o Leão Branco começou como um mangá que foi publicado pela primeira vez em 1950, é uma história bastante antiga, e ele era feito pelo Osamu Tezuka, que caso você seja fã de anime e mangá, você já deve ter ouvido falar, porque ele é um dos nomes mais conhecidos dessa indústria. Ele é considerado o pai dos animes, o deus do mangá, realmente ele tem moral pra caramba no Japão, e ele foi altamente influente na indústria de animação e mangá como um todo. Você já deve ter conhecido trabalhos dele como o Astro Boy ou A Princesa e o Cavaleiro. Muitos dos primeiros animes a fazer grande sucesso, a ficarem marcados na história, são adaptações de trabalhos do Tezuka. E ele acabou se envolvendo diretamente nas animações, ele tinha seu próprio estúdio, que era a Mushi Pro, né, a Mushi Productions, e foi pela Mushi Pro que saiu em 1965 o anime Kimba, o Leão Branco, que ganhou esse nome Kimba, o Leão Branco, na verdade, nos Estados Unidos, porque era só de Anguru Taitei mesmo. E se a gente quiser fazer bem uma comparação com o Rei Leão aqui, dá pra eu fazer a sinopse de Kimba assim. A história do mangá e do anime acompanha um filhote de leão que mora no continente africano, e o pai dele, que era o Rei Leão, foi assassinado, e o Kimba tem que retomar o trono de um leão com uma cicatriz, com a ajuda de uma outra leoa que é sua melhor amiga e também sua companheira. Então assim, não é Rei Leão, é Kimba, o Leão Branco. Mas é claro que eu tô pegando elementos que tenham muito a ver com a animação da Disney. Essa é a premissa de Kimba? Sim, mas Kimba tem uma coisa, por exemplo, que não tem na história da Disney, que é a presença de humanos. Kimba é muito sobre como os humanos tentam caçar na reserva em que o Kimba mora com a família dele. E até a morte do pai do Kimba tem a ver com a ação desses caçadores humanos, e não é necessariamente o tio do mal que foi lá e matou. Na história japonesa, o Kimba tem uma relação bem forte também com a mãe dele, que ela é capturada para ser enviada para um zoológico, e o Kimba seria enviado junto com ela, só que ele consegue escapar do navio em que ela está sendo transportada e voltar para a floresta. Então a história acaba sendo bastante diferente, ainda mais porque era um anime que ia pra TV em episódios. Então os episódios eram cada vez ele resolvendo um caso, cada vez ele enfrentando os humanos de alguma maneira. São premissas que sim, elas têm bastante similaridade, mas na prática o produto é muito diferente. A impressão que você tem vendo o Kimba é muito diferente da que você tem vendo o Rei Leão. Mas isso quer dizer que a Disney não foi lá e chupinhou o Kimba? Eu acho muito difícil. Eu acho que eles realmente se inspiraram principalmente visualmente em Kimba, o Leão Branco. Que aí também já fica, nossa, que coincidência, não é mesmo? Nome tão parecido assim. Tudo bem, Simba quer dizer leão em Swahili, então existe um motivo linguístico para ele ter esse nome, mas soa muito similar ao da animação japonesa. Outra coisa, né, os leões malvados, em inglês é Claw, que acho que em português ficou como Bubu, porque foi lançado no Brasil, e aí no Rei Leão temos o Scar, obviamente. As duas obras têm babuínos sábios que dão conselhos e ajudam você a encontrar o seu passado. No Rei Leão é o Rafiki, e no Kimba, o Leão Branco temos o Daniel, que por que ele chama Daniel em português eu não sei. Aí tem esse pássaro também no Kimba, o Leão Branco, que eu não lembro o nome em português, mas em inglês ele é Polly Cracker, e aí tem os azul. Tem as hienas ali do lado do vilão, tem cenas que remetem aos pais perdidos, tipo, o Simba vê o rosto do Mufasa nas estrelas, o Kimba vê o rosto do pai dele nas nuvens. Eram personagens que lembravam tanto que o Matthew Broderick, que dubla o Simba,
Kimba no filme de 94, ele achou que tinha sido contratado para trabalhar em uma adaptação de Kimba o Leão Branco, para fazer um novo filme americanizado e tudo mais, um remake ocidental, etc. E ele era familiarizado com o personagem, já que passava na TV americana. Mas é muito legal que na entrevista o Broderick fala simplesmente que ele, mas eu não me importei. E assim, quando o Rei Leão foi lançado no Japão, a galera se revoltou um pouco, porque, como eu falei, o Osamu Tezuka, ele faz parte do imaginário japonês. E a história do Kimba é uma história que foi muito popular, então as pessoas imediatamente reconheceram algumas coisas e acharam estranho. Teve até um abaixo-assinado com 488 desenhistas, cartunistas e animadores japoneses pedindo que a Disney ao menos desse crédito ao Kimba o Leão Branco na sua nova animação. E mesmo nos Estados Unidos, como eu falei do Matthew Broderick, muita gente lembrava que já tinha passado esse desenho japonês aí, tipo, nos anos 60 e tal. Então, houve pessoas que questionaram isso e foram lá, e aí, Disney, sabe? Você falou que essa história é original, mas não é meio igual a esse cara aqui? E aí o Rob Minkoff, que era co-diretor de O Rei Leão, rebateu essas críticas e questionamentos, dizendo que, cara, babuíno, hiena, pássaros, todos esses personagens seriam comuns em um filme ambientado na África. E assim, faz sentido o que ele tá falando. Realmente, se você for pensar, que animal que você colocaria como o sábio? Um primata, provavelmente, já que eles são o que lembra mais os humanos, então aí você coloca ele como o cara que vai ser mais iluminado. E as hienas são conhecidas como carniceiras, então é muito natural colocá-las como vilãs, esse tipo de coisa. Realmente faz sentido a explicação dele. Mas aí, não são só os personagens que são parecidos. Tem planos que são muito similares entre Kimba o Leão Branco e o Rei Leão. As cenas, por exemplo, dos animais andando na sua peregrinação com aquele sol laranjão ao fundo. Ou então a própria Pedra do Reino do Rei Leão, que aparece igual em Kimba. Sério, vou colocar alguns trechinhos aqui de comparação pra vocês verem que realmente tem planos que lembram muito Kimba. Aí assim, o Rob Minkoff falou que ele não conhecia Kimba, ele não estava familiarizado. E o Roger Allers, que é o diretor mesmo do filme, falou também que ele não conhecia Kimba, que ele só ficou sabendo da existência de Kimba no último ano da produção do Rei Leão. Só que assim, na década anterior, o Roger Allers tinha o quê? Morado no Japão, a terra do Osamu Tezuka, onde o Kimba é tão popular que ele é mascote de time de beisebol. Eu não lembro se isso dele virar mascote aconteceu na década de 80 ou depois, mas de qualquer maneira, é um personagem que tá muito no imaginário do Japão, sabe? E pra piorar, parece que na época que o Roger Allers morava lá, tava passando um remake de Kimba na TV em horário nobre. A chance dele não saber o que Kimba é, tendo morado no Japão e sendo animador, como que ele não ouviu falar no Osamu Tezuka? Como que ele não conhece o trabalho desse cara? Eu acho que realmente é uma chance muito baixa dele nunca ter ouvido falar. Pode ter acontecido aquele tipo de coisa de você ter visto alguma coisa, mas não lembrar que você viu, mas fica registrada a imagem na sua mente, sabe? E aí depois você tem uma ideia super original, que na verdade é alguma coisa que você tinha visto e já esqueceu. Existe isso, e é até um motivo da gente no YouTube evitar ver vídeos sobre assuntos que a gente quer comentar, pra não pegar sem querer uma frase de alguém que a gente achou muito bom, mas não lembra que a pessoa falou. Existe muito esse tipo de coisa. Então, assim, eu não estou dizendo que ele tenha pego propositalmente a história e copiado, mas que realmente é muito parecida e que eu acho muito difícil ele não ter visto Kimba, eu acho. E assim, a produção não depende 100% dos diretores, né? Mesmo se eles nunca tiverem ouvido falar, sempre pode ter alguém na produção, ainda mais numa animação de orçamento alto, que tenha ouvido falar nisso, ainda mais sendo um desenho que passou nos Estados Unidos, tendo sido feito por um dos grandes nomes da história do anime. A galera que defende que o Rei Leão é uma cópia e tudo mais, diz que pelo menos um animador da Disney, que era o Sean Keller, era mega conhecido por ser um entusiasta de Kimba, se ele falava de Kimba o tempo todo e tudo mais. Então será que ele não avisou ninguém? Ou se ele avisou e foi ouvido e tal? Mas assim, como eu falei mais cedo, eu acho que essa inspiração existiu sim, ela é bem marcante, principalmente quando você vê lado a lado. Existe uma inspiração, pelo menos visual, muito forte. A premissa, como eu falei, a história muda bastante se você for ver o produto final, mas aí entra aquela coisa meio do nada se cria, tudo se copia, o que é inspiração, o que não é. Um exemplo do próprio Osamu Tezuka é que ele era um mega fã do Walt Disney. Ele se inspirou em muita coisa feita pela Disney pra fazer os trabalhos dele. Uma inspiração que é muito forte, e se eu não me engano até foi admitida pelo Tezuka no Kimba, é em Bambi, porque tem toda a questão dos caçadores e tudo mais, e a relação do Kimba com a mãe dele, isso tudo é muito ligado, eu acho, ao Bambi. E o Tezuka até se envolveu em uma adaptação de Bambi pra mangá, que foi lançada ali no Japão. Só que qual foi a diferença nesse caso? Que o Tezuka realmente falava que tinha essa inspiração, ele realmente exaltava, olha, Disney, nossa, você me inspirou, eu fiz essa história e eu peguei muitos elementos que tem a ver com isso. No caso do Rei Leão, como o próprio vídeo do Eisner mostra, eles quiseram falar, não, essa é uma história completamente original, maravilhosa, nossa, simplesmente não tem nenhuma inspiração em nenhuma
outra obra literária. E aí, como eu falei que a história, na verdade, é bem diferente da do Kimba, eu queria falar da inspiração real para a história do Rei Leão. Porque o design de personagem, plano e tudo mais, não é o que a gente vai lembrar em primeiro lugar do Rei Leão, mas sim da história dele, né? A história do Simba, que teve o pai morto pelo tio invejoso, que queria roubar seu lugar no trono, que depois é afastado pelo tio e volta para tentar desmascarar, né? E finalmente assumir o seu posto ali como rei. E essa história, meus amigos, é Hamlet. Essa história já existe há muitos e muitos séculos, porque Hamlet foi escrita ou em 1599 ou em 1601, ou seja, faz tempo. E as similaridades entre o Rei Leão e Hamlet são muito mais fortes do que entre o Rei Leão e Kimba. Por mais estranho que isso pareça, porque eu tô falando de uma história de humanos e uma história de animais no meio da África, mas assim, é muito mais parecido. Então assim, nas duas histórias a gente tem o tio malvado que mata o rei pra ocupar seu lugar, Scar em Rei Leão e Claudius em Hamlet. Os dois assassinam, mas fingem que foi um acidente e acabam expulsando seus sobrinhos, que seriam os sucessores ao trono. Tem o Horácio, que é quem vai levar o Hamlet pra encontrar o fantasma do seu pai, né? Ele vai levar pra conversar com o fantasma. O Horácio, ele não é tanto como o Rafiki, porque ele não é tão mais velho, ele não é, tipo, tanto sábio, assim, mas ele cumpre essa função de uma espécie de mentor espiritual nesse caso. E em ambos os casos, o protagonista encontra com o fantasma do seu pai. E aí o fantasma fala alguma coisa como: lembre-se de quem você é, no caso do Simba, ou no caso do Hamlet, você se esqueceu de quem você é. Mas aí tem um pouco uma diferença, vamos dizer assim, porque o Mufasa quer que o Simba se lembre, né, pra recuperar seu lugar. No caso do Hamlet, o pai dele quer muito uma vingança, mas aí a gente entende que é uma história pra crianças, o Rei Leão, e que não seria legal falar: oh, vai lá e mata o Scar. Mas assim, seria total esperado que o Simba fosse lá e matasse o Scar. É meio que tudo bem, sabe, se ele matasse. Não, tudo bem não, mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer. É esperado na moralidade deles naquele momento que ele fosse lá e matasse o Scar. Mas assim, lembra que eu falei que as histórias que a gente conta são cíclicas e são repetidas pela sociedade e tudo mais? E eu acho que um exemplo muito básico disso é a própria Bíblia, que é repleta de histórias que tem temas que apelam pra gente, sabe, pra essência humana. Então, assim, gente que vai é banido e volta e se vinga e tem guerra e tem não sei o que lá. A Bíblia é cheia dessas histórias que são muito reproduzidas e adaptadas pelas pessoas, e não necessariamente em histórias religiosas, tá? Mas também a própria Bíblia tem histórias que lembram mitos mais antigos ainda, que foram sendo levados ao longo do tempo e acabaram sendo adaptados, de acordo com alguns estudiosos. Uma das histórias, por exemplo, é a de José, o filho mais novo de Jacó, que ele não tinha um tio invejoso, mas tinha vários irmãos invejosos. E esses irmãos venderam o José para um traficante de escravos e foram contar lá pro pai deles que ele tinha sido espancado e morto, ou seja, fingiram que o irmão tinha morrido. E aí a história do José conta como ele conseguiu se salvar dessa situação, conseguir meio que dar uma volta por cima, se vingar dos irmãos e se reencontrar com o pai. Então se a gente for pensar essa parte de ter um parente que faz com que você seja banido, finge que você morreu e tudo mais, tem a ver aí com o Rei Leão, e também essa parte do confronto depois que o Simba volta. Outra história que é um pouco lembrada em Rei Leão é a história de Moisés. Moisés, caso você nunca tenha ouvido falar, ele foi colocado na barquinha porque estavam exterminando os judeus e ele acabou sendo criado pela família do faraó. Só que aí vem aquela coisa, né? Lembre-se de quem você é. Então o Simba meio que esquece de quem ele é quando ele tá lá com o Timão e o Pumba. Ele tá fugindo dos problemas do passado no rolê Hakuna Matata, que é muito bom pra ele superar o trauma, mas ao mesmo tempo ele deixa pra trás as responsabilidades também. E no caso de Moisés, Deus tem que dar um sacode nele, coloca lá a sarça ardente, que é uma árvore que pega fogo, pra dizer: ô, volta pro seu lugar, você tem que resgatar o seu povo. E aí Moisés a princípio não quer aquela responsabilidade, mas ele acaba cumprindo o seu destino e vai lá libertar o povo dele da escravidão. Então assim, de novo, vocês viram como esses elementos de fuga e vingança e mortes e não sei o que lá, todos esses temas são temas que são recorrentes nas histórias ao redor do mundo. Isso quer dizer: ai não, Rei Leão então não é nada original, meu Deus. Não, gente, é pelo contrário, não quer dizer que seja uma cópia. Ele pega elementos que são muito clássicos e transforma numa história que, da maneira como ela é apresentada, ela é original. Ela é com leões falantes, com música, com temas que são palatáveis para crianças, mas ao mesmo tempo traz essa coisa ancestral de temas que a gente tá acostumado a ver de várias maneiras. E é por isso que é uma história que vai tão bem, porque a gente vê o familiar por uma outra visão. Quanto à questão de copiar o Kimba visualmente, eu acho que realmente aí é cópia mesmo, não tem muito o que fazer. Mas eu queria que você deixasse as suas opiniões aí nos comentários. Você acha que Rei Leão é um completo plágio? Ou você acha que é uma obra completamente original? O que você acha que foi copiado ou não?
se a gente pode considerar algo original tendo esses elementos que se repetem. E eu queria também que vocês comentassem aí se vocês querem que eu faça um vídeo sobre histórias da cultura pop que são baseadas em Shakespeare. Porque eu fiquei meio chocada, mas muita gente não sabia que existe essa inspiração de Hamlet em O Rei Leão. E existem várias outras histórias da cultura pop que têm essa inspiração toda. Então se vocês quiserem eu posso fazer. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!